Hoje vamos explorar a jornada fascinante da Nike, uma das marcas esportivas mais influentes e reconhecidas do mundo. Desde suas origens humildes até se tornar um símbolo global de excelência e estilo, a Nike cativou a imaginação de milhões de pessoas. A história da Nike começa com Phil Knight, um jovem que estava perdido na vida e sem nenhum objetivo. Sem saber qual caminho seguir, Phil decidiu ir para a Universidade de Oregon, onde estudou jornalismo e descobriu sua paixão pela corrida. Foi nessa mesma época que teve a oportunidade de conhecer Bill Bowerman, renomado treinador americano de atletismo, conhecido por treinar atletas olímpicos. Phil começou a treinar como corredor de meia distância com Bill e uma grande amizade surgiu entre eles. Naquele momento, eles ainda não faziam ideia de que essa amizade se transformaria mais tarde na base da maior empresa esportiva do mundo. Mas calma, que essa parte da história será contada mais pra frente. Após concluir sua graduação em jornalismo em 1959, Phil ainda se encontrava confuso sobre sua vida e seus objetivos. Ele tinha um sonho muito grande de se tornar atleta, mas como já estava com 24 anos, admitiu para si mesmo que aquele sonho não seria possível. Ainda se sentindo perdido, Phil decidiu se alistar no exército e cumpriu um ano de serviço, pois esperava assim encontrar algum tipo de direção para sua vida. Porém, não foi o que aconteceu. Phil acabou ficando frustrado e irritado. Logo após seu tempo no exército, ele decidiu se matricular na Faculdade de Negócios da Universidade de Stanford, onde finalmente descobriu seu propósito, embarcar em uma missão para criar um novo negócio. Durante a graduação, Phil teve uma ideia que mudaria sua vida para sempre. Em uma folha de papel ele escreveu: "Os tênis esportivos japoneses podem ser melhores que os tênis alemães? O que as câmeras japonesas fizeram com as câmeras alemãs?" Phil havia percebido que duas empresas japonesas de câmeras, a Nikon e a Canon, haviam substituído as câmeras alemãs no mercado, que antes eram dominantes. Essa observação fez questionar se algo semelhante poderia acontecer com os tênis de corrida. Naquela época, as marcas alemãs Adidas e Puma eram líderes no mercado americano e possuíam uma posição consolidada. No entanto, Phil havia ouvido falar que os japoneses estavam desenvolvendo novos modelos de tênis e também sabia que a produção de calçados no Japão era mais barata. Com isso em mente, Phil ficou extremamente motivado em sua pesquisa para a aula de gestão e começou a acreditar sinceramente que havia uma grande oportunidade de negócio em importar tênis japoneses para o mercado americano. Porém, quando ele apresentou a ideia para a turma, ninguém pareceu entender. Ele até compartilhou a ideia com alguns amigos, mas nenhum deles prestou muita atenção. Phil sabia que seguir adiante com essa ideia seria extremamente desafiador. Ele não tinha contatos no Japão para pedir ajuda e não tinha conhecimento algum sobre importação de tênis japoneses ou como vendê-los nos Estados Unidos. Após se formar na escola de gestão em 1962, Phil encontrou-se morando com seus pais. Sentia que sua vida estava passando e ele precisava fazer algo significativo em algum momento. Então decidiu finalmente que não poderia esperar por uma oportunidade mágica, mas sim criar uma oportunidade por si mesmo. Assim, juntamente com um de seus amigos, Phil decidiu embarcar em uma longa viagem ao redor do mundo. Phil estava obcecado com a ideia de trazer sapatos japoneses para o mercado americano e pensou que, como parte da sua viagem, visitaria o Japão para ver se poderia transformar sua ideia maluca em realidade. No entanto, antes disso, eles exploraram cidades europeias clássicas, fizeram um mochilão pela Ásia e uma parada na Grécia, onde Phil viu o templo de Athena Nike, dedicado à deusa da vitória. Foi no Havaí que as coisas mudaram para Phil e seus amigos. Eles surfaram, relaxaram na praia e se encantaram com o lugar. Acabaram conseguindo um emprego em Honolulu, vendendo enciclopédias de porta em porta apenas para prolongar sua estadia nesse paraíso havaiano. No entanto, Phil, por ser bastante tímido, não se saiu tão bem no trabalho de vendas. Decidiu então que já havia relaxado o suficiente e era hora de seguir em frente. Entretanto, o companheiro de viagem de Phil se envolveu com uma garota e decidiu ficar para trás. Então Phil continuou sua jornada sozinho. Ele já sabia exatamente para onde queria ir em seguida. Era hora de levar seu sonho a sério e ir para o Japão. Em 1962, na cidade de Kobe, Phil encontrou um tênis de corrida em particular que chamou sua atenção. A marca era Tiger e os tênis eram fabricados por uma empresa chamada Onitsuka. Além de gostar do design, os tênis atendiam aos dois principais critérios que Phil precisava. Eles eram de alta qualidade e, ao mesmo tempo, tinham um preço relativamente acessível. Phil gostou tanto do sapato que decidiu ligar para os proprietários da marca e conseguiu marcar uma reunião.
Phil ficou nervoso e entusiasmado ao mesmo tempo por conseguir se encontrar com os fabricantes do tênis japonês que tanto gostou. Antes de ir, comprou um exemplar do livro Como Fazer Negócios com os Japoneses e memorizou o máximo de informações possível. Embora Phil não tivesse experiência, apresentou-se na reunião como um distribuidor de calçados americano que ajudaria a comercializar os sapatos japoneses nos Estados Unidos. Para sua surpresa, a Onitsuka já estava procurando uma maneira de vender seus sapatos no território americano e ficaram entusiasmados quando Phil apresentou a mesma ideia. Apesar de ser recém-formado com 20 e poucos anos, sem qualquer experiência em gestão de empresas, Phil tinha memorizado uma quantidade considerável de fatos e estatísticas sobre o mercado americano de calçados durante suas pesquisas na faculdade. Assim, durante a reunião, ele falava partes de sua apresentação da faculdade, dando a impressão que já tinha um conhecimento profundo sobre o assunto. Os diretores japoneses ficaram impressionados com isso. Uma das perguntas feitas para Phil foi sobre o nome de sua empresa, porém sua mente ficou totalmente em branco, pois ele não tinha uma empresa. Tudo o que ele tinha era uma ideia maluca de importar sapatos japoneses para os Estados Unidos. Neste momento, Phil sentiu-se completamente fora de si e desejava ir embora o mais rápido possível. Mas logo em seguida, uma lembrança repentina surgiu em sua mente. Fitas azuis que pendurava na parede na época de sua infância. E após uma breve pausa, Phil respondeu: "Senhores, eu represento a Blue Ribbon Sports, de Portland, Oregon." Assim que inventou o nome da sua empresa na hora, Phil sentiu-se muito mais confiante. Ele continuou a explicar a magnitude do mercado americano e como os tênis Tiger da Onitsuka eram diferentes dos existentes nos Estados Unidos, o que significava uma grande oportunidade se a Onitsuka e ele se unissem. A empresa japonesa manifestou um grande interesse e perguntou para Phil se ele gostaria de se tornar seu parceiro de distribuição nos Estados Unidos. Obviamente, Phil aceitou a proposta. Em seguida, ele solicitou que enviassem algumas amostras para o seu endereço. Nos Estados Unidos, a ideia aparentemente absurda de Phil estava prestes a se concretizar. Porém, meses se passaram e as amostras de sapatos não chegaram. Phil não conseguia entender o porquê disso, já que assim que voltou para os Estados Unidos estava muito otimista, pois a reunião com o fabricante japonês havia sido muito boa. Diante disso, ele escreveu para eles a fim de descobrir o que estava acontecendo com as amostras prometidas, pelas quais havia pagado $50. Em resposta, recebeu uma carta dizendo: "Os sapatos chegarão em poucos dias." Phil voltou para a casa dos pais e mostrou a carta ao pai, que apenas riu e disse: "Filho, esses $50 já se foram há muito tempo." Desapontado por ter sido enganado, Phil conseguiu um emprego para tentar ganhar algum dinheiro. Acabou trabalhando como contador, embora não estivesse muito feliz. Então, numa manhã, 12 pares de sapatos do Japão finalmente chegaram à sua porta. A espera havia valido a pena. Eles eram exatamente como ele esperava. Phil estava tão empolgado que foi encontrar seu antigo treinador de corrida, Bill Bowerman, para mostrar os novos sapatos e pedir sua opinião. Bill tinha um alto nível de respeito no mundo do atletismo e sempre se dedicou para aprimorar o calçado dos atletas. Durante o seu tempo na universidade, Phil notou que Bill pegava os tênis dos estudantes, cortava e fazia ajustes, como adicionar mais amortecimento ou utilizar materiais mais leves, para depois costurá-los novamente. Frequentemente, Bill conseguia aprimorar os calçados e torná-los melhores e mais confortáveis para a prática de corrida. Uma coisa era certa: Bill era um especialista quando se tratava de tênis de corrida. E foi por isso que Phil estava tão interessado em ouvir sua opinião sobre seus novos tênis de corrida japoneses. Surpreendentemente, o treinador ficou impressionado com a amostra dos tênis a ponto de se oferecer para ser parceiro de negócio de Phil. E Bowerman era o parceiro perfeito. Ele havia passado toda a sua vida nas pistas de atletismo, treinando atletas e se tornando um dos treinadores mais experientes com inúmeros recordes. Sua obsessão era a construção de tênis para a corrida de pista. Assim, Phil e Bowerman concordaram em ser cofundadores dessa nova empresa, a Blue Ribbon Sports. Ambos investiram $500 cada um na nova empresa, e todo esse dinheiro foi utilizado para encomendar 300 pares de sapatos do Japão, a um preço aproximado de $3,33 por par. Além disso, Phil escreveu uma carta para a Onitsuka perguntando se a Blue Ribbon Sports poderia se tornar o distribuidor exclusivo desses tênis Tiger no oeste dos Estados Unidos. E eles concordaram. Pouco tempo depois, em abril de 1964, um carregamento de 300 sapatos Tiger chegou do Japão. Agora, Phil tinha um fornecedor de sapatos, um parceiro de negócios e centenas de sapatos disponíveis para venda. No entanto, havia um problema. Phil não tinha um local para comercializar os sapatos.
Ao visitar todas as lojas de artigos esportivos locais em busca de interesse, ele não foi levado a sério. Todos diziam que não precisavam de mais tênis de corrida. Foi então que Phil percebeu que ele mesmo teria que vender os sapatos. Com 300 pares de sapatos em mãos, Phil começou a frequentar encontros esportivos e clubes de corrida, oferecendo os sapatos diretamente do porta-mala de seu carro. Ele demonstrava entusiasmo ao exibir os calçados para corredores, treinadores e fãs nas pistas de corrida. Sua motivação, aliada aos contatos de Bill, permitiu que ele vendesse todos os 300 pares em apenas 3 meses. No entanto, vender esses tênis de corrida parecia estranhamente fácil, e Phil acreditava que isso se devia ao fato de que os clientes podiam sentir sua convicção pessoal no produto. Sua crença de que esses tênis eram melhores do que outros disponíveis no mercado, e isso fazia com que as pessoas realmente quisessem comprar os tênis japoneses. Além disso, havia claramente uma demanda por esses tênis de alta qualidade e preço acessível. Isso ficou evidente no final do primeiro ano de vendas. A Blue Ribbon Sports, liderada por Phil, tinha conseguido vender cerca de $8.000. Com esse dinheiro, ele decidiu reinvestir encomendando mais 900 pares do Japão. Em seguida, a empresa recrutou representantes de vendas, em sua maioria ex-corredores, que compartilhavam a sua visão da empresa e trabalhavam apenas com comissão. Eles recebiam $2 por cada par de tênis vendido. Juntos, percorreram todo o país, participando de provas de atletismo em escolas e universidades. O sucesso foi notável e permitiu que Phil conseguisse um empréstimo bancário para mudar a Blue Ribbon Sports da garagem dos pais para o primeiro escritório oficial. No entanto, como Bill Bowerman ainda tinha um emprego em tempo integral, Phil decidiu contratar o primeiro funcionário da empresa, Jeff Johnson, que mais tarde criaria o icônico nome Nike. Mas por enquanto a empresa ainda se chamava Blue Ribbon Sports. Com as vendas crescendo rapidamente, em 1966, eles abriram sua própria loja de varejo para vender os tênis. Sua estratégia inteligente era criar um santuário para os corredores, um lugar onde eles pudessem se reunir, conversar e ver prateleiras cheias de livros relacionados à corrida, o que atraiu muita atenção para a loja. Enquanto Phil e o novo funcionário Jeff Johnson cuidavam das operações comerciais, Bill se dedicava à parte criativa das coisas, como, por exemplo, explorar o design dos sapatos. Sempre que recebia um novo lote do Japão, Bill examinava cuidadosamente alguns pares, desmontando os sapatos para compreender exatamente como eles eram feitos. Após estudar minuciosamente os sapatos, ele registrava observações sobre possíveis melhorias. Essas notas eram enviadas ao fabricante japonês, solicitando que as alterações fossem implementadas antes do próximo envio. Nesse mesmo período, Bill também começou a treinar corredores populares e futuros atletas olímpicos, contribuindo ainda mais para a consolidação de sua marca e o aumento das vendas de tênis. Além disso, desempenhou um papel fundamental na popularização da prática de corrida. Na década de 1960, a corrida não era um exercício comum, mas Bill Bowerman escreveu um livro sobre o tema, que surpreendentemente vendeu mais de 1 milhão de cópias, impulsionando a popularidade da corrida e, consequentemente, aumentando a demanda por tênis de corrida. Um dos modelos de tênis criados por Bill, chamado Cortez, tornou-se o calçado mais vendido em 1969, gerando uma receita total de cerca de $300 mil para a Blue Ribbon. O negócio estava em crescimento e tudo parecia caminhar bem entre a empresa de Phil, a Blue Ribbon Sports e a Onitsuka no Japão. Juntas, elas haviam estabelecido uma parceria de sucesso para ambas as partes. Entretanto, o que Phil não sabia era que a Onitsuka estava planejando uma traição. Phil abordou a Onitsuka com a proposta de que a Blue Ribbon Sports se tornasse o distribuidor exclusivo dos tênis Tiger em todo o território americano. E não apenas no oeste dos Estados Unidos, como havia sido acordado anteriormente. No entanto, a resposta inicial foi negativa, pois a Onitsuka não considerava a empresa de Phil grande ou estabelecida o suficiente para lidar com tal responsabilidade. Eles preferiam ter um parceiro com escritórios na costa leste dos Estados Unidos. Na hora, prontamente Phil disse que eles possuíam escritórios na costa leste, mesmo isso não sendo verdade. No entanto, a Onitsuka acreditou em Phil e ficou impressionada com a percepção de que a Blue Ribbon Sports era uma empresa muito maior do que imaginavam inicialmente. Assim, um acordo foi fechado, tornando a Blue Ribbon o parceiro exclusivo nos Estados Unidos para os tênis Tiger. Além disso, Phil fez um pedido adicional de 20 mil pares de tênis. Após a reunião na tentativa de ganhar fundos para os novos escritórios, Phil enviou panfletos anunciando a oportunidade das pessoas investirem na Blue Ribbon Sports.
Os panfletos descreviam a empresa como uma organização em rápido crescimento no setor de calçados, buscando expansão e permitindo que as pessoas comprassem ações. No entanto, não houve resposta dos investidores, sendo uma experiência humilhante e preocupante, pois ninguém parecia acreditar no potencial da empresa. A única fonte de financiamento obtida foi dos pais de um dos primeiros funcionários da Blue Ribbon, Bob Udall. Eles sabiam que a empresa estava desesperada por capital e ofereceram investir $8.000, que representavam todas as economias de suas vidas. Isso deixou suas finanças praticamente zeradas e os colocou em uma situação financeira muito desafiadora. No entanto, eles estavam dispostos a fazer o que podiam para oferecer à empresa a melhor chance de sobrevivência. Mas Phil estava relutante em aceitar o dinheiro dos pais do funcionário. E ao mesmo tempo os bancos se recusavam a fazer mais empréstimos, deixando Phil sem outra opção. Por outro lado, ele e Bill realmente admiravam os tênis produzidos pela Onitsuka. Eles tinham um profundo respeito pela qualidade da marca japonesa. Além disso, parecia ser uma situação vantajosa para ambas as partes, uma vez que a Onitsuka havia se tornado uma marca poderosa nos Estados Unidos graças à Blue Ribbon Sports. No entanto, a realidade era que eles enfrentavam alguns problemas e estavam prestes a enfrentar desafios ainda maiores. O sucesso inicial da Blue Ribbon Sports resultou na abertura rápida de novas lojas, colocando Phil em uma situação arriscada, em que ele constantemente se preocupava com o fluxo de caixa para sustentar o aumento no número de lojas e funcionários. Phil precisava adquirir mais instalações, contratar mais pessoas e fazer pedidos maiores de tênis. Os modelos Cortez, por exemplo, se tornaram rapidamente um dos calçados mais populares nos Estados Unidos e estavam se esgotando mais rápido do que eles conseguiam acompanhar. Por esse motivo, Phil fez várias tentativas para que a Onitsuka enviasse os tênis com mais rapidez, a fim de atender a demanda, mas a marca japonesa continuou a enviá-los no mesmo ritmo. Foi somente mais tarde que Phil descobriu que a Onitsuka estava priorizando seus clientes japoneses e simplesmente exportando para os Estados Unidos somente o que sobrava. A situação era injusta e Phil tinha poucas opções do que fazer diante desse cenário. A Onitsuka mostrava lentidão na implementação das sugestões e inovações compartilhadas por Phil e Bill e às vezes até ignorava completamente as sugestões. Isso deixava Bill irritado, já que ele havia trabalhado arduamente em novos designs e melhorias. Na esperança de melhorar o relacionamento com o fornecedor e discutir a renovação dos contratos, Phil organizou outra reunião pessoalmente com o representante da Onitsuka, chamado Kitami. Porém, a reunião não foi das melhores. Durante a reunião, Kitami fez comentários desanimadores, mencionando que as vendas da Blue Ribbon estavam decepcionantes e não parecia muito interessado em renovar um contrato de longo prazo com a empresa. Phil ficou perplexo, pois acreditava que a Blue Ribbon Sports merecia a renovação do contrato. Afinal, o sucesso da Onitsuka nos Estados Unidos era em grande parte devido à sua empresa. Eles haviam introduzido a marca Tiger no mercado americano e as vendas estavam crescendo a cada ano. Phil até mostrou a Kitami uma pesquisa que revelava que 70% dos corredores americanos usavam ou possuíam um par dos seus tênis. Além disso, Bill Bowerman havia contribuído para melhorar o design dos sapatos. Phil já começava a suspeitar que a Onitsuka estava planejando fazer parceria com outros distribuidores e estava ficando cada vez mais claro que algo estava errado. Quando Kitami saiu da sala após a reunião, Phil retirou uma pasta de sua maleta. Dentro dela, havia uma lista com 18 distribuidores de calçados esportivos nos Estados Unidos e uma agenda com reuniões marcadas com eles. Agora, era evidente que a Onitsuka estava secretamente conspirando para substituir a Blue Ribbon e encontrar um novo distribuidor. Na perspectiva dos executivos da Onitsuka, após conquistar uma posição significativa no mercado americano através da Blue Ribbon Sports, eles decidiram que precisavam se associar a distribuidores mais experientes para expandir e aumentar sua receita. Essa decisão deixou Phil indignado, mas acima de tudo magoado. Ele confrontou a Onitsuka sobre o assunto e destacou que ainda tinha um contrato válido por pelo menos mais um ano. No entanto, a marca japonesa fez um ultimato a Phil. Ou eles comprariam 51% da Blue Ribbon Sports ou firmariam acordos com outros parceiros de distribuição. Phil rejeitou imediatamente a proposta de venda de sua empresa. Ele não queria vendê-la e se recusava a acreditar que isso estava acontecendo, mas sabia que só havia um caminho a seguir. Se a Onitsuka estava prestes a estabelecer parceria com outros distribuidores americanos, então era hora de entrar em guerra.
Levou algum tempo para Phil superar o choque de tudo o que havia acontecido na reunião, mas em seguida decidiu contra-atacar. Phil e Bowerman perceberam que perder a marca Onitsuka não era necessariamente o fim do mundo. Na verdade, poderia ser uma oportunidade. Eles poderiam ser muito mais do que apenas um distribuidor. Afinal, o popular tênis cortês da Onitsuka tinha sido concebido por Bowerman. Então, por que a Blue Rebel Sports não poderia criar seus próprios tênis e vendê-los? Além disso, dessa forma, eles não dependeriam mais das encomendas da Onitsuka e poderiam produzir a quantidade de tênis que desejassem. Assim, os dois cofundadores reuniram toda a equipe e começaram a trabalhar na criação dos seus próprios tênis originais, em vez de venderem os sapatos Onitsuka Tiger. Eles precisavam de um novo nome. Inicialmente, Phil queria chamar a nova marca de Dimension 6, mas essa ideia não agradou a maioria das pessoas. Foi quando Jeff Johnson, o primeiro funcionário da empresa, compartilhou uma ideia que havia tido em um sonho na noite anterior. "Vamos chamar de Nike", disse ele. Phil ficou confuso e perguntou: "O quê? Por quê?" Johnson explicou que Nike era a deusa grega da vitória. Phil lembrou do templo que visitou durante a viagem e admitiu que a conexão com a vitória fazia todo sentido para uma marca esportiva. Inicialmente, Phil não estava completamente convencido com o nome Nike. O tempo estava se esgotando e eles precisavam tomar uma decisão rapidamente para começar a planejar a nova marca de sapatos. Com poucas opções restantes, Phil concordou em escolher o nome Nike. Assim que decidiram o nome, precisavam pensar em uma logo para a marca e decidiram recrutar uma estudante de design gráfico de uma universidade próxima para fazer a criação do logo. Foi ela quem criou o icônico logotipo, que hoje é reconhecida em todo o mundo. Ela recebeu apenas $35 pelo trabalho. Com o nome e o logotipo definidos, havia mais uma coisa crucial que eles precisavam fazer para desafiar a Onitsuka. Phil estava em busca de um fabricante de calçados capaz de produzir seus novos sapatos com alta qualidade e um preço acessível. Ele já tinha o design pronto para o seu primeiro sapato, que seria uma nova versão dos populares cortês, com o logotipo da Nike. No entanto, encontrar o fabricante adequado estava se revelando um desafio. Os fabricantes iniciais testados pareciam ter problemas de controle de qualidade, sendo isso discutido em reuniões da empresa. Phil dirigiu-se aos seus funcionários, compartilhando a notícia de que a parceria com a Onitsuka havia terminado, deixando-os completamente por conta própria. Ele mencionou a nova linha em que estavam trabalhando, chamada Nike, mas reconheceu os problemas significativos de qualidade que estavam enfrentando, diante da desanimadora postura de sua equipe. Como se perder o negócio com a Onitsuka fosse o fim dos esportes de alta competição, Phil percebeu a necessidade de inspirá-los. Assim, ele mudou o tom do seu discurso. Ele afirmou que este era o momento que estavam esperando. Todos os presentes na sala olharam para ele curiosos. Phil continuou: "Não iremos mais vender a marca de outra pessoa. A Onitsuka tem nos atrasado por anos, com entregas tardias e pedidos confusos. Eles se recusam a ouvir e implementar nossas ideias de design, mas não encararemos isso como uma crise, e sim como nossa libertação." Ao concluir suas palavras, Phil sentiu uma onda de alívio se espalhar pela sala, enquanto todos olhavam empolgados com a nova fase. O ambiente mudou após o discurso de Phil e os funcionários sentiram que talvez isso não fosse o fim da empresa. Todos começaram a se empenhar em descobrir como poderiam ganhar o sucesso da nova marca Nike e estabelecer parcerias com os fabricantes certos. Phil aprendeu com o erro que cometeu com a Onitsuka e decidiu não se comprometer apenas com um fabricante. Em vez disso, ele estabeleceu uma rede de fabricantes que lhe proporcionou um controle total sobre a produção. Apesar disso, suas relações com a Onitsuka ainda não estavam completamente encerradas, já que a empresa processou a Blue Rebel Sports, alegando que o lançamento da nova marca Nike violava o contrato existente, que estipulava que a Blue Rebel Sports só poderia vender tênis da marca Tiger. Phil se defendeu, alegando que a Onitsuka havia tentado quebrar ativamente o acordo de exclusividade com a empresa. E no final, ambas as partes chegaram a um acordo e seguiram caminhos separados em 1971. A empresa Blue Rebel Sports se tornou oficialmente Nike. E nessa época já ultrapassava $1 milhão em vendas anuais. A partir daí, a Nike decolou em expansão e começou a se transformar na marca esportiva mais famosa que conhecemos hoje. Sua presença nos Jogos Olímpicos de 1972 trouxe grande destaque, proporcionando uma exposição significativa em nível global.
As receitas aumentaram rapidamente para 14 milhões de dólares em 1976 e duplicaram para 28 milhões de dólares em apenas um ano. Nessa época, Phil abriu novas fábricas ao redor do mundo e continuou reinvestindo tudo no crescimento contínuo da empresa. A Nike estava em pleno crescimento e ascensão. Além de ganhar participação de mercado, rapidamente se tornava uma referência de moda. Contudo, seu sucesso estava despertando inveja em várias marcas americanas que estavam observando de perto, esperando o momento certo para atacar a empresa. As coisas pareciam estar indo bem para a Nike. As vendas eram espetaculares, o boca a boca era positivo e as questões legais haviam sido resolvidas. O único problema era que a empresa ainda enfrentava dificuldades financeiras. Phil, por ser muito dedicado à empresa, reinvestia cada centavo disponível em mais crescimento, até mesmo recorrendo a empréstimos para acelerar a expansão. Para ele, era uma questão de crescer ou morrer. Assim, ele continuava a fazer pedidos de calçados, a abrir mais lojas e a contratar mais funcionários para financiar essa expansão. Phil estava considerando abrir o capital da empresa, quando em uma manhã recebeu uma carta que mudou totalmente as coisas. Era uma fatura do Serviço de Alfândegas dos Estados Unidos, informando que a Nike devia 25 milhões de dólares. Inicialmente pensaram que fosse uma piada ou algum tipo de engano estranho. Se realmente devessem essa quantia ao governo, a empresa estaria prestes a falir. Tudo o que tinham construído até então poderia acabar. Após algumas ligações telefônicas, ficou claro que a fatura era verdadeira e o motivo por detrás dela era surpreendente. Acontece que os concorrentes americanos da Nike, como Keds, Converse e algumas pequenas fábricas, estavam ficando apreensivos com a popularidade e o crescimento da Nike. Temendo perder espaço no mercado, eles planejaram um golpe. Os concorrentes da Nike viam a empresa como uma ameaça. Por essa razão, eles enviaram representantes a Washington, juntamente com os serviços alfandegários, a fim de colocar um freio no crescimento da Nike, implementando algo chamado venda americana. Essa regra foi criada na era pré-Grande Depressão. Por exemplo, se um sapato fosse fabricado por uma empresa nos Estados Unidos, qualquer pessoa que importasse um sapato similar do exterior teria que pagar um imposto de importação correspondente a 20% do preço de venda do concorrente. A ideia por trás dessa lei era promover o nacionalismo e impedir que as empresas importassem produtos que poderiam ser fabricados nos Estados Unidos. Os concorrentes da Nike queriam que essa antiga regra fosse aplicada. Como a Nike não fabricava seus tênis nos Estados Unidos, mas sim no Japão, seus concorrentes perceberam que tudo o que precisavam fazer era copiar os tênis da Nike e torná-los extremamente caros. Dessa forma, eles conseguiram criar uma alternativa. Embora os tênis da Nike fossem originais, por serem importados de outro país, foram afetados por tarifas de importação absurdamente altas, devido a essa regra de preço de venda americano. Basicamente, isso significava que Phil teria que pagar mais $6 por cada par que importasse. Para piorar ainda mais a situação, os direitos de importação eram retroativos por 3 anos para cada par de tênis e sapatos importados, o que resultou na fatura de 25 milhões de dólares que eles receberam. Phil estava ciente de que não tinha como pagar uma quantia tão alta. Isso certamente levaria a empresa à falência. Diante dessa situação, eles só tinham uma opção: lutar. Phil fez questão de contratar um dos melhores advogados disponíveis e, ao longo de 3 anos, enfrentou alfândega e empresas nos tribunais. Para tentar conquistar a simpatia dos clientes e apoiadores, a Nike produziu um comercial de televisão que contava a história deles e explicava a difícil situação em que se encontravam. E funcionou. Os concorrentes da Nike, até mesmo aqueles que estavam envolvidos no problema, perceberam que a Nike estava disposta a lutar até o fim. No final, eles conseguiram chegar a um acordo de 9 milhões de dólares em vez dos 25 milhões iniciais. Nesse período, a Nike cresceu consideravelmente, com vendas impressionantes de 440 milhões de dólares. Agora, eles podiam se dar ao luxo de fazer um acordo e deixar tudo isso para trás. Foi um susto, mas a empresa emergiu mais forte do que nunca. Em 1980, a Nike se tornou uma empresa de capital aberto, o que resolveu seus problemas de caixa e possibilitou um crescimento ainda maior. Como Phil detinha uma participação de 46% na empresa, ele se tornou incrivelmente rico. No entanto, vale ressaltar que os pais de um dos primeiros funcionários da Nike haviam investido todas as suas economias para ajudar a empresa a sobreviver quando estavam passando por dificuldades financeiras. Bem, o investimento dos pais do primeiro funcionário da Nike não foi feito com o objetivo de ganhar dinheiro, mas sim para ajudar a manter a empresa viva. Porém, eles receberam ações em troca. Quando a Nike se tornou uma empresa de capital aberto,
Phil teve um dos momentos mais felizes de sua carreira ao informá-los que seu investimento inicial de $8 mil agora valia 1,6 milhões de dólares. Esse dinheiro foi uma mudança de vida para eles, que mal podiam acreditar. A partir daí, a empresa cresceu cada vez mais. Phil firmou acordos com 2 fábricas chinesas, tornando a Nike a primeira fabricante de calçados americana autorizada a fazer negócios na China. A empresa também expandiu para a venda de vestuário, o que não só aumentou seus lucros e atraiu mais investidores, mas também lhe deu uma vantagem na negociação de acordos de patrocínio com atletas, uma vez que podiam oferecer mais do que apenas tênis. Os patrocínios de celebridades foram uma das principais chaves para o sucesso da Nike. A empresa fechou acordos com jovens atletas em ascensão, como Tiger Woods e LeBron James, no início de suas carreiras. E é claro, à medida que eles se tornavam grandes estrelas, a popularidade da Nike aumentava também. O patrocínio mais lucrativo de todos foi o de Michael Jordan. A Nike identificou seu potencial desde cedo e assinou um contrato de patrocínio com ele no início de sua carreira. À medida que Jordan se tornava uma estrela, sua linha de calçados, o Air Jordan, gerava centenas de milhões de dólares em vendas. Em 1986, a Nike superou o Converse e se tornou a maior marca esportiva da América. Entretanto, por trás desse sucesso havia um segredo obscuro, envolvendo intimidação violenta, escravidão, assédio e trabalho infantil. Em 1991, os trabalhadores da Nike estavam tendo mais um dia normal, quando o ativista trabalhista americano Jeffrey Barlegen publicou um relatório que quase destruiu a reputação da Nike em seu filme Behind the Sush. Ele alegou que a Nike secretamente utilizava trabalho infantil e explorava pessoas em países subdesenvolvidos. O vídeo afirmava que os trabalhadores nesses países eram forçados a viver em favelas ou perto de esgotos a céu aberto, onde compartilhavam banheiros e água com mais de 100 famílias diferentes. Esses trabalhadores eram amontoados em fábricas, muitas vezes localizadas em prédios precários que representavam riscos de incêndio durante o expediente de trabalho. Eles eram privados de acesso a água potável e banheiros adequados, e no final do dia, após serem submetidos a tratamentos desumanos, recebiam uma quantia mínima de $1,25. Posteriormente, em 2001, um documentário da BBC expôs o uso de trabalho infantil e as más condições de trabalho em uma fábrica no Camboja, que era fornecedora da Nike. O documentário focava em 6 garotas que trabalhavam 7 dias por semana, 16 horas por dia. Essas alegações geravam uma grande reação negativa, com estudantes e ativistas de todo o mundo participando de protestos contra a Nike. Alguns pediram boicotes aos produtos da empresa, e várias universidades encerraram completamente suas relações com a marca de calçados. As vendas diminuíram, e as ações da Nike caíram 15%. Com a empresa sendo retratada pela mídia como uma entidade disposta a explorar os trabalhadores e privá-los de salários dignos para sobreviver. Phil, que sempre esteve em uma posição em que ele e sua empresa eram vistos como os mocinhos, agora era visto como vilão. Era um desafio diferente. E ele respondeu, prometendo pessoalmente melhorar as condições nas fábricas da Nike em todo o mundo. A partir desse momento, a Nike passou a década seguinte tentando reparar sua reputação. A empresa fez mudanças significativas para melhorar as condições dos trabalhadores estrangeiros, e muitos ativistas de direitos humanos reconheceram seus esforços em minimizar esses problemas. No entanto, as alegações nunca cessaram completamente. Um relatório da empresa em 2005 concluiu que os trabalhadores em até metade de suas fábricas ainda eram forçados a trabalhar 60 horas por semana, ganhando menos do que o salário mínimo ou sendo privados de acesso a banheiros e água potável. Mais recentemente, em dezembro de 2021, o Centro Europeu para os Direitos Constitucionais e Humanos apresentou uma queixa criminal contra a Nike e outras marcas, alegando que elas se beneficiavam do trabalho forçado na China. Agora, mostrando também o lado da empresa, Phil dizia que as fábricas envolvidas nesses escândalos não eram de propriedade direta da Nike. A empresa apenas alugava essas fábricas junto com outros inquilinos. Portanto, a Nike não controlava diretamente essas fábricas, apenas fazia acordos com elas. Embora isso não seja uma desculpa, Phil está na sua razão de afirmar que acusar a Nike de utilizar fábricas exploradoras não leva em consideração o quadro geral,
no qual inúmeras empresas multinacionais usam mão de obra estrangeira em condições muito questionáveis. Mesmo em meio a tantas acusações, a Nike, em 2018, lançou uma nova campanha, chamada Dream Crazy, com o ex-jogador da NFL, Colin Kaepernick, como voz e rosto do seu slogan Just Do It. O próprio Colin divulgou uma fotografia em preto e branco do seu rosto com a frase "Acredite em algo, mesmo que isso signifique sacrificar tudo". Essa declaração estava relacionada a uma controvérsia que começou em 2016, quando Colin desencadeou um escândalo político ao se ajoelhar durante o hino nacional como forma de protesto contra a injustiça racial e a brutalidade policial nos Estados Unidos. Muitas pessoas, incluindo o até então presidente Donald Trump, alegaram que ele estava desrespeitando a bandeira e o país. Portanto, a parceria da Nike com Colin foi no mínimo controversa. As ações da empresa caíram imediatamente 2,5%. E muitos americanos destruíram seus tênis Nike e declararam um boicote à marca. No entanto, algo interessante aconteceu. Muitas pessoas ficaram ao lado de Colin e muitos começaram a comprar e usar produtos da Nike como forma de demonstrar apoio. Graças a essa jogada de marketing controversa e corajosa, a Nike recebeu mais atenção do que nunca e quebrou muitos recordes, aumentando seu valor de marca em 6 bilhões de dólares e registrando um aumento adicional de 31% nas vendas. A campanha também rendeu à Nike seu primeiro prêmio Emmy pelo anúncio mais marcante de 2019. No final, todos os apelos ao boicote dos produtos da Nike tiveram pouco significado ou impacto relevante em suas vendas. E essa não foi a primeira vez que a Nike se envolveu em polêmicas para obter lucro. Em 1988, a empresa lançou sua primeira campanha, Just Do It. A campanha abordava o tema do envelhecimento, mostrando um corredor de 80 anos que percorria cerca de 27 quilômetros todas as manhãs. Depois disso, em fevereiro de 1995, a Nike lançou uma campanha ousada apresentando um corredor soro positivo. A verdade é que a Nike possui uma equipe de marketing experiente e coloca na balança os riscos e as recompensas e toma decisões calculadas. É inegável que suas campanhas publicitárias desempenharam um papel significativo no sucesso da empresa. Entre 1988 a 1998, período em que a primeira campanha soropositiva foi lançada, as vendas aumentaram de 800 milhões de dólares para 9,2 bilhões de dólares. E após 40 anos, depois de enfrentar diversos obstáculos para a Nike chegar no patamar que está hoje, Phil deixou o cargo de diretor executivo. A história da Nike é uma inspiração para todos. Desde o seu humilde começo até se tornar a maior marca esportiva do planeta, a Nike exemplifica a coragem de perseguir ideias malucas e abraçar o risco para alcançar o sucesso. A história de Phil é uma prova viva de que a determinação e a paixão podem levar a grandes conquistas. Que a história da Nike seja um lembrete constante para você de que por trás de cada ideia maluca há um potencial incrível te esperando para se tornar realidade. E se você quer ver mais histórias como essa, se inscreva aqui no nosso canal para apoiar nosso trabalho e curta esse vídeo para receber mais conteúdo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.